Cultura Livre por Juliano Ghosh. Cultura livre é um canto que leva seus olhos para o espaço. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura livre. Mas como eu ia saber se tudo começou sem mim, com hora pra acabar? Tudo que eu fiz foi acreditando em tudo que eu ouvi, de ventos vindos de longe de um tempo que já morreu. Por isso te peço, por favor, me ajude a ficar por aqui, sem estragar muita coisa e, se possível, dançando. Eu juro, eu vou me controlar, mas se eu cair, me trate do jeito que você quiser, pois pra mim já foi. Olhe dentro dos meus olhos, tem um monte de cor que conta o que aconteceu comigo. Becos e morros e longos caminhos, noites sem dormir, e um grande amor no horizonte me acenando, sorrindo. Os mesmos sonhos frios nas tardes de calor, mil maravilhas guardadas num pote de sangue. Juliano Ghosh nas Estâncias de Dizan, começando Cultura Livre de hoje. Esse aqui é o disco, todo bonito. Vou apresentar todo mundo. Ele está aqui do meu lado já, ó. Juliano Ghosh. A Carolina Mendes está no chat falando, que voz, hein, Juliano? Obrigado, Carolina. Vou apresentar todo mundo. Vem para cá. Caneu Ramos. E aí? Aqui, Gustavo Souza, famoso Gusta. Daniel Lima e Chicão. Pronto, apresentei todo mundo. E agora, nas Estâncias de Dizan, que é essa música que abriu o programa, é o nome do disco. E esse nome veio de um livro. Quero que você explique isso pra gente, que é uma história e tanto. Tem até um e-mail do Tatá nessa história, ele vai explicar direito. Tem. É um livro sobre ocultismo, de uma forma geral. É uma ocultista famosa, não que eu seja lá um conhecedor de ocultismo e tal. Acho interessante ler de tudo, né, para não ficar com uma ideia só na cabeça. Então eu gosto de ler essas coisas. E a Helena Blavatsky tem uma história muito interessante, ainda mais a gente que está vivendo agora nessa coisa do feminismo e tal. Ela já na época dela, ela foi revolucionária e teve essa coisa de pesquisa em torno da cultura zen budista e tal. Mas o que eu mais me encantei foi com a frase, a expressão. Achei bonita nas Estâncias de Xi'an e tal.
e a tradução tinha um pouco a ver com a música que eu botei o título, mas não era a ideia ser o título do disco. Aí que entra o Tatá, porque como era a música que abria o disco, ela acabou dando nome a um arquivo. Ele recebeu o arquivo e falou: nossa, o disco está muito fechado, né? Já tem até o título, adorei o título e tal. Eu falei: não, mas eu ainda não escolhi o título. Ah, mas não é? Nas Estâncias de Zian e tal. Eu falei: não, não era, mas olha... E é de Zian. É, parece que é Dian. Ah, porque Mas... cada um fala como quer agora. Jogou no mundo, a gente joga e batiza agora. E o Tatá Aeroplano, ele é cantor, compositor, já tem uma longa trajetória e ele foi um grande parceiro nesse disco. A gente ainda vai falar disso, mas esse livro influenciou, assim, o nome, mas o resto do disco já tinha uma outra coisa. Eu acho que a essência do disco em si tem muito a ver com essas teorias alternativas, né? Porque, de uma certa forma, a gente acabou sendo moldado, eu particularmente acho, por uma visão muito errada da Bíblia. É tanto que está dando esse monte de confusão hoje em dia, né? Várias polêmicas em torno disso, por causa dessa cultura muito forçada. Esse é o livro, essa é a interpretação, isso é... E, de uma certa forma, eu leio tudo que também contesta isso, sabe? Que tenha outras visões, outros pontos de vista. Isso nas letras tem. Não do livro nas Estâncias de Dizian especificamente, mas desse tipo de cultura, de procura tem sim. Agora tem a próxima música, que é, vou dar uma colada, não tem setlist, então eu olho para você de novo e falo animal, porque tem um ponto na minha orelha. Animal, num sonho bom, machucado aberto ao vento em maio em flor. Longos olhos estendidos sobre os cortes no chão. Um bando vem devagar, como a hora. É o fogo, é o fim, é o som da música.
animal aqui no Cultura Livre. Sabia que ia ficar bom esse desanúncio. A gente já falou antes aqui, eu falei que eu ia falar mais do Tata Aeroplano e agora chegou a hora de colocar um disco na vitrola. E esse disco que o Juliano escolheu, qual é? Na loucura e na lucidez. Que isso! Tata Aeroplano. Tata Aeroplano. A gente vai ouvir um trechinho, ó. Não eram tempos de bonança. Eu não tive a manha de pular pra dentro. Esse disco é de 2014 e aí eu acho que você já pode falar como o Tata, qual é a mão do Tata nesse seu disco? Na verdade, é quase que na história toda, né? Desse processo de carreira solo. Que a gente se conheceu aqui em São Paulo e ele começou a me guiar tanto pela cidade como por coisas que ele ouvia, eu ouvindo ele tocar também. E nessa coisa da aproximação, eu acabei convidando ele para produzir o primeiro disco. Ele meio que ajudou a montar o som de tudo, tal, que a gente continua nesse disco agora seguindo mais ou menos o mesmo mapa. Então é esse anjo guardião do processo inteiro. E o primeiro disco já era ele e o Boca também? Sim, e o Júnior Boca? Isso, os dois produzindo, os dois exatamente. Produzindo, e os dois que produziram esse disco também. Eles produziram também. É porque nesse eu acabei assinando também, a produção. Nesse você assina, você quis pegar a mão na massa agora. Roubei deles. Falei, não, chega, tá bom. E foi o Tata também que me apresentou o Juliano Gosto, então tá aí a influência dele em um monte de coisa, além de todos os discos e tudo que o Tata faz. Mas agora a gente vai fazer a nossa primeira parada, e única parada. E daqui a pouco a gente volta, mas você aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube, que aí você fica sabendo de tudo antes, tá? E daqui a pouco a gente tá aqui. Cultura Livre. Mas como eu ia saber se tudo começou sem mim, com hora pra acabar? Cultura Livre de volta na sua televisão com Juliano Gosto, lançando nas estâncias de Dizian, ou de Dizan, ou de Dian. Fala do jeito que você quiser. E agora tem pergunta do nosso chat. E você de casa que está acompanhando o programa e quer fazer uma pergunta, você tem que acompanhar a gravação antes. Aí você faz a pergunta e eu faço ela aqui, tá bom? A pergunta é da Júlia. Ela está falando. Você disse que este é um disco de morte. Por que falar de morte? Não é que eu disse assim do nada que é um disco de morte. Alguém me perguntou, é um disco sobre amor? Eu disse, não, eu acho que é um disco mais sobre a morte do que sobre o amor. Mas não é sobre a morte no sentido de morrer e tal, é sobre essa cultura de que ninguém morre. Na verdade, é o contrário, né? É sobre a cultura da eternidade, de uma certa forma. O disco não tem um olhar efêmero, não tem um olhar, sabe, na vida real, talvez. Não seja um disco sobre o cotidiano, sobre isso. É mais sobre essa impressão dessas coisas, sei lá, extra, tudo, assim. E esse disco, igual o outro disco, tem 9 faixas e uma composição que não é sua. Isso foi misticamente planejado ou não? Mais ou menos, não, mais ou menos. É porque eu gostei tanto de ter feito a música do Tata que talvez eu repita isso com mais amigos, né? É gostoso ter uma música, ela sempre salta do repertório, ela ganha um lugar especial no disco. E essa música do João é linda. Assim como tem mais um monte de música linda de um monte de amigos que eu também gostaria de gravar uma hora dessas. E eu trouxe, coincidentemente ela ficou boa lá naquele lugar, que também é o 7º lugar. Também é o 7º? Nossa, no disco. Mas tudo coincidência. Tudo coincidência. A próxima é sua, é Alegre-se, né? A próxima é minha. É Alegre-se. E essa música que não é dele, ele vai fazer no bônus. Então depois você vai ver. Então agora, Alegre-se. Vista um short, nós vamos andar. Alegre-se, hoje é dia de
Alegre-se aqui no Cultura Livre. E o Juliano, a gente já falou, ele falou, esse segundo disco solo, porque ele já tinha discos antes, com a banda Solana, e tem também um cantando Sérgio Sampaio. É um disco em que eu cantei Sérgio Sampaio, sim. E ele é do Espírito Santo. Há controvérsias, mas sim, sou do Espírito Santo. Quais controvérsias? É porque eu não nasci no Espírito Santo, e algumas pessoas... Você nasceu aonde? Em Montana. A gente já até conversou sobre isso em outros carnavais. Mas eu me considero de Ecoporanga, então logo sou do Espírito Santo, sim. Nossa, eu não lembrava disso. Minha memória, enfim, a gente vai ficando velho e sem memória. E aí, quando você mudou para São Paulo, faz quanto tempo já? Foi em 2010, 2010, 6 anos. E qual é a diferença, você acha, do Juliano de lá, quando você estava lá, e hoje você aqui? Eu acho que eu envelheci mais rápido do que eu estava prevendo. Passa um pouco por isso. Aqui é tudo, parece que é mais veloz, mais intenso, mais forte. E eu acho que experiências que eu talvez esperasse para mais tempo chegou mais rápido. Esse tipo de envelhecimento, sabe? E musicalmente? Envelhecido também no sentido de chegar mais rápido ao ponto que eu queria chegar, talvez, como compositor. Nesse disco, principalmente, eu fiquei muito feliz enquanto compositor, principalmente pela estranheza de algumas partes, assim. É uma coisa que eu tenho buscado fazer muito tempo. Só que a estranheza por si só também você pode ficar meio bizarro, né? E São Paulo tem uma dissonância que é muito, muito interessante, que me ajudou a achar essa estranheza. Então, musicalmente, eu achei bem bacana. Queria agradecer demais. Meninos, muito obrigada. Juliano, muito obrigado. O disco está muito bonito. Eu que agradeço, vou escutar bastante ele. Mais do que eu já escutei. E você de casa, o programa está acabando aqui, mas ele continua na internet, então isso aqui é só o começo de uma longa história que nós temos juntos. Então sai daí e vai para lá. Para encerrar, tem O Clarão. Um beijo e até a semana que vem. Que isso fez é quase nada, eu sei, pra gente lamentar. Tudo agora se constrói conforme a arte dói, tem que aguentar. Olha a tristeza, a gente esconde quando ri, pra não deixar vingar. Passa quando volta a clarear. Passa quando volta a clarear. Deixa vir de longe o que aqui não pode dar. Deixa entrar o azul do vento mar. Deixa vir de longe o que aqui não pode dar. Deixa entrar o azul do vento mar. Encoste seu ouvido no veludo doce chão. Escute a brisa elétrica murmurando amor. Olha a tristeza, a gente esconde quando ri, pra não deixar vingar. Passa quando